Então, o modernismo, ou os modernismos, porque é um termo amplo que abriga dentro dele várias subdivisões e subgêneros, dependendo dos países, né, em que aqueles movimentos estavam acontecendo. É possível você falar de variações, quase como sabores de modernismo, né, dependendo da época, desde o futurismo, ou ultraísmo, surrealismo, são vários ismos. Romantismo, né? Romantismo. Romantismo, que de certa maneira, esses ismos todos, eles cabem dentro desse termo mais amplo, né? Mas não tem assim, não é como se tivesse exatamente uma unidade. Eles têm alguns pontos em comum assim que se tocam, e de modo geral, na minha opinião, eu acho que o modernismo ele é um evento cíclico, ele acontece ocasionalmente na história do desenvolvimento da arte. A única diferença é que dessa vez, nesse modernismo do final do século XIX, começo do século XX, você tinha a confluência de todo um aparato social e tecnológico que permitiu que se colocassem os maiores holofotes que você podia ter. O rádio, o começo ali do jornalismo cinematográfico, que transmitia as notícias no começo dos filmes, a imprensa, que, né, tanto se profissionalizava quanto atingia números de publicação cada vez maiores. Então, naquele momento, esse movimento que, na minha opinião, é cíclico, né, nas artes, ele recebeu uns holofotes que permitiram que ele se tornasse essa coisa que hoje em dia tem, essa estatura toda. Mas no decorrer da história da arte você tem esse tipo de coisa o tempo inteiro. É basicamente uma troca de guarda, né? É quando vem a geração mais jovem e suplanta a geração mais antiga. E aí você tem os velhos tentando suprimir os jovens e os jovens tentando tomar o lugar dos velhos. Isso acontece o tempo inteiro. E não é só na arte, não. Na ciência também tem uma frase famosa do Max Planck que ele fala que a ciência progride de funeral em funeral. É preciso as gerações irem morrendo para as novas irem chegando com seus novos paradigmas, seus novos conceitos. Porque a gente tem a ideia de que a ciência é quase uma função sacerdotal, né, da busca da verdade, independente de qualquer coisa, mas na verdade são pessoas, né, são seres humanos. Então tem muito egoísmo, muito orgulho, tem brigas, às vezes a vida do cara depende de que aquela teoria dele seja. Então, assim, o modernismo significou isso. Tanto é que, se você olhar na história da arte para trás, por exemplo, já no meados do século XVI, quando você estava saindo da Renascença, veio um movimento que a crítica de arte acabou chamando de maneirismo. E tem essa característica... Perdão? O movimento dos manos. Dos manos, de certa forma, desde lá de sempre, das quebradas em Florença e tudo mais. Pessoal perigoso. Mas esse movimento, quando ele vem sendo novo, ele obviamente ele é olhado com desconfiança, os críticos rechaçam, né? O crítico de arte está destinado a ser o formador de gosto da geração dele, mas ser considerado como reacionário filistino da geração seguinte, assim, né? Então esse é um embate que sempre existe. No caso do modernismo mais famoso, né, do começo do século XX, quer ver um exemplo? As pessoas costumam falar muito que os pintores, por causa da chegada da câmera fotográfica, eles estavam desobrigados de retratar a natureza fielmente. Tipo assim, agora virou uma coisa que a máquina faz. Vamos explorar aqui outras possibilidades. E é claro que não deixa de ser verdade, mas cada geração tem a sua máquina fotográfica. Para o pessoal do maneirismo, por exemplo, o patamar de excelência técnica que o Rafael e Michelangelo e todo o pessoal da Renascença atingiu já era isso. Eles disseram, esses caras já fizeram tudo. Eles fizeram tudo em anatomia, fizeram tudo em luz, não sobrou mais nada para a gente aqui. Tanto que
Então, o maneirismo, né, é um exemplo disso. O barroco, quando veio, também foi olhado com o narizinho torcido. Tanto que barroco, originalmente, é um termo que designa pérolas defeituosas, que não são perfeitamente redondas. Então, eles usavam isso para designar aqueles quadros exagerados, repletos de elementos. Então, enfim, tudo isso só para dizer que o modernismo não é exatamente especial, a não ser pelas circunstâncias que tornaram ele, né, a manifestação mais importante disso. Além disso, também eu queria mencionar que é um movimento de duas faces. É um movimento que denota extremo cansaço e exaustão, assim como o exemplo do maneirismo que eu dei, que se manifesta quando tipo, tem a impressão de que tudo que podia ser feito, né, foi feito, e aí tipo, temos que achar uma coisa nova aqui. Então ele denota uma exaustão, um cansaço, um tédio com o que tinha antes, e uma sensação de tremenda decepção também, que acompanha muito a nossa história, tanto a história social quanto a história da arte. A decepção com grandes projetos, né? Grandes utopias que depois se revelam grandes decepções e verdadeiros banhos de sangue, como a Revolução Francesa, por exemplo, ou o Beethoven, que dedicou uma sinfonia para Napoleão, mas aí depois que Napoleão se declarou imperador, ele tirou a dedicatória, falou que tinha se decepcionado com ele, ou Byron combatendo para tentar libertar a Grécia e depois se desiludindo, enfim, é um movimento que sempre existe, assim, e então chega um momento que você, nessa desilusão, você pensa, bom, o passado não presta mais. Eu quero me livrar disso, né? Eu quero olhar para frente agora, para o novo, eu quero olhar para o futuro. Tanto que tem uma frase emblemática do James Joyce no Ulisses, né? Que ele fala que a história é o pesadelo do qual eu estou tentando acordar. Porque para a gente, o que é a história? A história é a Guerra dos 30 Anos, a Revolução Francesa, é um banho de sangue, né? É um pesadelo, né? Então, assim, e aí quando você chega, acho que é em 1909, tenho certeza, mas acho que é em 1909, que vem o Manifesto Futurista do Marinetti, que é considerado um dos marcos do modernismo, né? Quando ele tem um manifesto que fala da máquina, da velocidade, do dinamismo, inclusive falando bem da guerra, que a guerra é uma grande higiene. O homem deve procurar a guerra como um elemento de limpeza, né? Alguns anos depois estoura a Primeira Guerra Mundial e é um horror. As pessoas não sabiam que dava para matar tanta gente de forma tão eficiente, tão horrível, né? Então, é a arte antecedendo o que vai acontecer, né? Exato, exato. E é irônico, né? É irônico e amargo, porque tudo que eles estavam preconizando como a libertação, de repente se tornou um horror. Então, nessa decepção, você tem uma das faces, né? A outra seria a de você buscar o que seria o novo, né? O Ortega y Gasset, ele tem um texto muito interessante que chama A Desumanização da Arte. E aí ele traça um pouco esse desenvolvimento, né? Ele usa uma expressão que eu acho muito legal, que ele fala que é como se a arte sendo um jogo de combinações, né? É como se você tivesse chegado num momento que todas as combinações possíveis foram testadas, né, feitas, e aí tem essa sensação de esgotamento. É até engraçado porque, por exemplo, ele fala, é uma teoria dele, certamente compartilhada por muitos teóricos de arte, eu não tenho cacife suficiente para me manifestar muito, mas eu relato o que eu li, né? E dizendo que, por exemplo, o romantismo seria uma arte menos pura, porque o romantismo ele ainda se deixa misturar muito com as emoções humanas, com o destino do homem. Aí nas sinfonias do Beethoven você tem o espírito humano enfrentando as dificuldades, mas aí no final ele supera de forma triunfante. A pessoa comum se identifica com isso, né? Se emociona, chora. Você tem a sensação de que você está compartilhando ali o destino daquele personagem, né? Da mesma forma com a literatura romântica, a literatura realista. E aí o Ortega y Gasset ele fala que começou a haver um movimento, desumanização que ele fala não é exatamente pejorativo, é só uma descrição analítica, assim, de que a arte começou a se preocupar menos com essas questões humanas, né, das vidas e paixões do destino, e foi ficando mais pura no sentido de se preocupar mais com as possibilidades do jogo técnico, da forma. E aí, tipo, o quadro, tem uma frase, eu infelizmente esqueci o nome do cara,
mas que ele fala que tanto faz como tanto fez você pintar Jesus Cristo ou uma panela. O que interessa a ele é o jogo da tinta, a coisa formal, a composição. Então, assim, como você vê, né, tem uma confluência de coisas que estavam jogando para que isso viesse a acontecer. E finalmente eu não poderia deixar de citar também um poema que é emblemático para o modernismo, que é o The Wasteland, do T.S. Eliot, que ele abre com uma epígrafe, que é uma historinha, eu não vou lembrar a origem de onde ele pegou, assim, mas é uma moça, a Sibila, que ela foi amaldiçoada por Apolo. Ela recebeu uma maldição de não, ela ficou imortal, ela nunca ia morrer. Mas ela não ia permanecer jovem, ela ia ficar envelhecendo continuamente. Então é uma maldição, né? Quando ela é encontrada dentro de uma jaula, de uma gaiola assim, ela tá só um saco de ossos, uma coisa horrível, né? E vivendo há centenas de anos, mas ela não morre. E aí perguntam para ela qual é o maior desejo dela. Ela fala: meu maior desejo é morrer, eu só quero morrer. Então, para isso ser a epígrafe do The Wasteland, significa muito que passa muito essa sensação de, cara, já deu o que tinha que dar, estamos esgotados, a Europa não deu certo o nosso plano aqui, temos que tentar coisas novas, enfim. É nesse espírito que você tem esse modernismo particularmente, e aí sim chega na gente, né? Chega na cozinha, ou no estábulo para pessoas menos caridosas, né? A gente ouviu essa conversa, porque, enfim, nós não participamos da sala de conversa, né? Da sala de jantar. O Brasil, desde sempre, periferia, né? Então a gente ouviu essa conversa dos caras chiques, né, lá na Europa e tudo mais, e em algum momento os nossos artistas, alguns deles que tinham viajado para a Europa naquele período, Oswald de Andrade tinham passado por lá, a Anitta Malfatti também, se eu não me engano, enfim, tinha um tráfego, né, intenso, eram filhos de famílias burguesas, então viagens à Europa eram meio comuns, assim. Então eles ouviram falar disso e trouxeram para cá, né? Então a Semana de Arte Moderna começa como uma espécie de, à parte de qualquer coisa, eles eram realmente pessoas muito cultas, eu acho, e muito talentosas, pelo que eu li e vi, assim, talentosas o suficiente, inclusive, e refinadas e sofisticadas o suficiente para não levar muito as coisas a sério e não se levar muito a sério. Se você for ver os textos, tem muita piada, tem muita... Eu não sei se isso é um mecanismo já de defesa, né? Para tipo assim, se me atacarem eu digo que eu só estava brincando. Pode ser que seja um pouco isso também. Pode ser. Mas, ao mesmo tempo, tipo de levar como um jogo essa coisa. Tanto é que, por exemplo, na parte da exposição de quadros, alguns quadros foram pintados ali às pressas para cumprir número. Tem uma história que eu acho que o Menotti Del Picchia que conta. Eu vou confundir muito esses nomes, porque são coisas que eu li meio... Eu sou um generalista, de certa forma, eu não estudo nada a fundo, né? E é uma história meio... Um mundo de especialistas. É? Então estamos na mesma frequência, porque... e também tem o fato de que, como eu morei muito tempo no Rio, é claro que a gente sabe, né? A gente acompanha e lê sobre isso, mas é um pouco removido. Não é tão importante para o Rio como é para São Paulo, né? Para São Paulo tem uma coisa de ser um pouco mais... Quase um mito fundante, assim, né? Então, certos nomes... Hã? Foi feito aqui do lado. Foi... Onde é que foi? Conta para mim. No Teatro Municipal, onde é que você está agora? Ali, estou aqui próximo do centro. De São Paulo. Tem a ver muito, inclusive tem a ver muito com um projeto para São Paulo, que supostamente ainda não era a cidade desenvolvida que eles queriam que fosse, né? Descrita como uma cidade de prédios de dois andares, assim. Enquanto que o Rio já era uma cidade bem mais desenvolvida, né? Era onde tudo acontecia de certa forma. Então, é claro que existem projetos pessoais, né? Por exemplo, o Graça Aranha, que ele usou esse movimento como uma espécie de boia para ter uma sobrevida, porque ele era diplomata, mas tinha escrito algumas coisas, já era um cara de uma geração mais antiga, né? E ele foi um dos organizadores da semana, e acho que ele viu ali uma oportunidade de meio que, assim como dizem que certos mandarins chineses sugam a vitalidade dos jovens, né, das mocinhas, eles chamam as mocinhas
para os aposentos dele, dormem colado para extrair a vitalidade, né, como um vampiro. De certa forma, acho que pode ter rolado alguma coisa disso assim, eu vou me colar nesses caras aqui. E além disso, pode ser o próprio Oswald de Andrade, que, obviamente tinha um projeto de criação de um mito pessoal, né? Tudo que ele escreve é muito assim, e passa muito por um marketing pessoal mesmo, né? A Anita Malfatti, que era muito interessante para ela poder expor ali para, enfim, ampliar o número de pessoas que eram expostas e que podiam comprar a arte dela e assim por diante, né? Então, assim, acho que surge num momento que já é um pouco atrasado, né? 1922, já tinha tudo que tinha que ter acontecido, né? Já tinha acontecido lá. No Brasil isso é normal, aliás, né? As coisas chegam aqui defasadas. O que mudou isso agora de uns 15 anos para trás foi a internet, porque agora a internet faz com que todas as estupidezes que acontecem lá fora cheguem aqui com, sei lá, 5 minutos no máximo de atraso, assim, né? Sim. Então você tem esse momento de vários interesses pessoais em confluência ali, né? E eu tendo a desconfiar de manifestos, porque eu acho que é um pouco você escrever sobre algo que já aconteceria naturalmente pelo talento das pessoas envolvidas, né? Não necessariamente você não precisa de uma bula para formatar um talento, né? Então, assim, eu espero que se ficou alguma coisa que você gostaria que eu, tipo, esmiuçasse um pouco mais e tal, mas acho que é uma boa introdução, assim, sobre o modernismo lá fora, né, como eu acho que foi, e a versãozinha dele que chegou aqui, que é uma versão mais humilde, né, e que, como você tinha perguntado também se a gente nota algum traço, né, se ficou alguma coisa disso para nossa vida. Tá me ouvindo? E, assim, é muito interessante pensar que quando você fala da Semana de Arte Moderna, por exemplo, você fala das influências, dos contatos, de quem conhecia quem, de quem influenciou quem, de quem deixou marcas onde. Mas você não fala da arte que estava sendo feita lá. É muito raro, eu pelo menos não vejo muita discussão técnica sobre, né, o que estava sendo apresentado lá. Virou realmente uma discussão fora dos domínios da arte e foi um pouco mais para a história, para a política, né, para a sociologia. E quando a Anita Malfatti expôs alguns quadros dela antes da Semana de Arte Moderna, alguns anos antes, teve uma crítica famosa do Monteiro Lobato, né? Que ele basicamente, eu vou simplificar, mas o que ele quis dizer é que ela era louca, aqueles quadros ali eram coisas de pessoas anormais. E o termo que ele usa é paranoia e mistificação, um título famoso, né? E, curiosamente, você tem aí uma ironia de que, no final, quando a gente discute a Semana de Arte 22, são praticamente esses os termos, com uma modificaçãozinha boba, assim. Paranoia, porque toda discussão é sempre assim, não, foi importante sim, né? Se você ousar sugerir que o Oswald de Andrade pode não ter, tipo, sempre vai ter um elenco de acadêmicos, né, das faculdades paulistas, Sim. que escrevem textos preventivos, já dizendo, não, mas foi importante, né? Tipo, é meio que um tabu você tentar questionar e tudo mais. Então ficou uma paranoia, assim. O Monteiro Lobato foi meio profético, né, na escolha desse termo. E uma mistificação que, não, por causa de uma letra, não é mistificação, porque mistificação no sentido dele é um engano, né? É um engodo. Eu realmente não acho que havia uma intenção de enganar as pessoas, assim. Embora eles mesmos não levassem tão a sério assim, mas eu acho que, pelo que eu li dos textos e tal, era sincero também, eles realmente acreditavam nisso. Mário de Andrade fala umas coisas, tem umas teoriazinhas sobre o fazer poético que são bem interessantes, você vê que são coisas de pessoas que pensaram a respeito, né? Mas não é mistificação, mas é mitificação, porque é a tentativa de realmente ter um mito fundador da arte no Brasil. Depois que os paulistas fizeram aquele negócio lá, aí começou a grande... A grande arte brasileira. Pois é, exatamente, pois é. Então, assim, mas eu não sei, eu não fez parte muito... É aquilo, né, cara? Pelos frutos você conhece. Então, por mais que se tente chamar, por exemplo, a geração do Jorge Amado, Graciliano Ramos, Érico Veríssimo e tudo mais, ou Carlos Drummond de Andrade, a geração que veio, segundo o movimento modernista,
Na verdade, não existe exatamente assim algo que ligue eles aos modernistas assim. Uma forçação de barra que eu acho que existe assim, mas não sei se mesmo eles não faziam muita questão de ter esse vínculo, né? Então eu não sei, eu acho que ainda eu não gostaria tipo daqui a 100 anos voltar a ter essa conversa, mas não, será que foi ou será que não foi? Acho que um dos maiores favores que a gente pode fazer para esse imbróglio realmente, e que é mais condizente com o espírito com que ele foi criado, é não levar tão a sério, né? Porque quem leva a sério, porque é o que está nos textos lá, é uma brincadeira, né? É porque eu não tenho aqui de cabeça, nem vou puxar agora, assim, mas no prefácio interessantíssimo do Paulo Sérgio Desvairada, do Mário de Andrade, ele coloca umas coisas lá que você vê que tipo, tem um espírito de ironia também, né? Então, assim, o melhor que a gente faria seria levar ao pé da letra o que os caras queriam e não levar tão a sério assim como os acadêmicos, os professores de faculdade fazem, né? Mas, enfim. Tem uma história... Puta, não vou lembrar o nome do pintor. Se eu falar Praxíteles vai ser uma grande bobagem, porque eu acho que Praxíteles é escultor, mas enfim, que é uma historinha dos gregos sobre um pintor que era tão fidedigno à realidade que ele pintava uvas e os passarinhos vinham e tentavam bicar assim. Então, tipo, essa história já é bem antiga, né? E você mencionou o Duchamp e essa ideia de que eles não levavam a sério. Olha, Duchamp sabia o que estava fazendo, por que estava fazendo, e ele foi também um profeta, como artista, né? Realmente é um profeta. O que ele estava querendo dizer ali, eu acho, era tipo assim, olha, a partir de agora, não agora, mas daqui a alguns anos, algumas décadas, a continuar nessa toada, nada mais vai significar nada. As coisas vão realmente perder o sentido. Porque você vinha de uma tradição de arte para poucos, em que você tinha as guildas e o conhecimento era passado meio que de pai para filho, ou do artesão para o aprendiz, né? E aí você tinha mecenas muito ricos que compravam obras caríssimas, mas não era para apreciação popular, não existia nenhum mecanismo social, né, para permitir essa difusão. Então, a partir do momento que o fenômeno se massifica, obviamente você vai perder alguma densidade, alguma complexidade, porque você vai ter que atender é o mesmo, eu não sei se eu posso dizer isso em público, mas para mim é o mesmo erro da educação universal, básica, que supostamente todos deveriam ter, mas que para mim é aquela imagem de uma pizza que você tem duas opções, ou você faz ela mais grossa e menor, assim, em diâmetro, ou você tenta cobrir a maior área possível, mas ela vai ficar fininha, vai ficar um treco que não alimenta nada, né? E eu acho que acabou sendo um pouco isso. E quando ele fez o urinol lá, já era realmente já era uma sacanagem, tipo assim, então esse agora vai ser o ambiente da arte, né? Você vai ter um iluminado ali, que vai ser o crítico, de cujo sucesso vai depender essa obra, inclusive financeiro, porque, enfim, eram os caras que faziam, né, o gosto, né, das pessoas. Podiam decretar a ruína ou a fortuna de um artista. Ao mesmo tempo, esse cara, certamente, daqui a uma geração, ele vai ser considerado retrógrado, e já vai ter um outro cara que vai desbancar ele porque vai ser melhor. Enfim, ele percebeu, no final, veio a dar no que a gente tem hoje no mundo da arte, que está completamente dissociado mesmo de valores... dos valores que você tinha antes, de autoria, da especialidade da pessoa que, enfim, era um artesão e fazia aquilo. Hoje em dia, eu ia citar o exemplo de como hoje em dia acontece muita lavagem de dinheiro no mundo da arte, porque você pode inflacionar o preço de uma obra que realmente não vale nada, realmente dane-se, né? Mas ali você coloca uma grana extra que depois vai ser lavada, né? Isso acontece muito, escândalo sobre isso o tempo inteiro, assim. Mas tem um exemplo até mais extremo que agora é dos NFTs, né? Em que o que você está fazendo ali não necessariamente, não tem valor artístico mesmo. São umas GIFs ou JPGs ou outro tipo de produto, mas o que vale, na verdade, ali é o consenso de que aquilo vale. Então é mais ou menos como uma pessoa que é famosa porque é famosa. Ela não é famosa porque fez alguma coisa, ela é famosa porque as pessoas falam muito dela. Então,
Ali no Duchamp ele já estava prevendo isso, então, tipo assim, não é qualquer coisa, saca? A gente, durante muito tempo, tinha realmente um atraso, né? Parece que quando Dom João VI veio para o Brasil, o que ele trouxe em matéria de arte e de artistas era o que já estava calcificado no estilo do neoclassicismo francês, né? Que eram os caras que vinham para cá e davam aula enfim, eles criavam o que era considerado bom gosto. Uhum. Nesse sentido, isso ter acontecido em São Paulo, parece que daria para dizer que não estaria preparado, a não ser pela questão da defasagem do tempo. Tipo assim, pô, meio que, né, já tá na hora, assim, o galo já cantou. Mas, se fosse para ter acontecido em algum lugar, parece que faria mais sentido se fosse no Rio, né, que era uma cidade mais moderna. Mas aí é que tá. Esse é um paradoxo interessante, porque o Rio, ao ser realmente moderno, ele não precisou ser modernista. Parece que os paulistas do modernismo, eles foram modernistas porque eles estavam desesperadamente tentando fazer acontecer alguma coisa, né? Dar um jump start para anunciar esse novo tempo na arte, digamos assim. De modo geral, os bichos papões contra os quais eles se batiam realmente não eram dignos de preservação. Era uma poesia, realmente. A parte considerações de ser antiquado, porque o que é bom perdura, mesmo que você já perceba que aquele não é o gosto da sua época, mas você percebe a qualidade, né? Então assim, a parte disso, eles foram contra muita velharia, muito gosto burguês, que era considerado bom só porque era realista, né? Mas, enfim, nesse sentido, eu sempre penso assim, tipo, a história é o que foi, não é o que poderia ter sido, né? Então, as coisas tendo acontecido, elas são a sua própria justificativa. O movimento estava maduro o suficiente, e eles eram cultos o suficiente, isso é um fato, assim, eles realmente eram lidos e inteligentes o suficiente para saber, assim, do que eles estavam falando. Agora, o que isso significou, eu acho que se a gente souber usar, né, tem uma coisa muito interessante nesse momento que os artistas se voltam para o que seria uma língua mais viva, né, uma expressão mais viva, e contra o que eles estavam considerando um treco de museu morto, completamente fossilizado. E a gente, se tem alguma coisa que dá para ficar, eu acho que seria uma lição de que, nesse exato momento agora, a gente está passando por... eu não vou dizer que é um momento parecido, mas tem alguns paralelos no sentido de que o nosso discurso, aí não se trata nem de arte, porque a arte no Brasil, hoje em dia, realmente não existe nada ainda, né? Mas, pelo menos, o nosso discurso, ele está sendo fossilizado e está virando uma comunicação de DCE, de faculdade. Os que são os artistas, artista pop, no caso, dá um exemplo que a gente até usou no último vídeo lá do Brasileirinhos. A cantora lá, a Anitta, ela diz assim, cada música minha traz uma pauta. Então, assim, virou uma coisa meio acadêmica, no sentido de vamos problematizar alguma coisa, saca? E isso não é uma língua viva, isso é uma conversinha de revolucionário, de cartilha acadêmica, sabe? É um negócio morto, não é de verdade. Então, se a gente pudesse ter essa lição de usar a nossa comunicação para resistir e para ir contra, e para se comunicar verdadeiramente, mesmo que se comunicar verdadeiramente signifique dizer coisas que mais dia menos dia podem dar cadeia, né? Que enfim, tá meio que ficando isso, né? Isso é uma coisa que eu acho que vale a pena preservar, né? Isso é uma coisa que poderia ser interessante. Não seria uma lição desperdiçada, eu acho, sem dúvida, assim. Pelo menos essa atitude, né? Porque, assim, tudo bem que quando você vai ler sobre a Semana de Arte Moderna, você vai ver a expressão que o Rui Castro usou naquele artigo até que você tinha me mandado. Eles arrombaram uma porta que já estava aberta. Porque, na verdade, é um pouco assim, vamos deixar os meninos brincar aqui. Aí eles foram no Teatro Municipal, muitos ali tinham um passado recente
muito recente de parnasianismo, de serem mais tradicionais, né? Então, assim, foi meio que uma revolução consentida, né, nesse sentido. Mas pelo menos, se não a arte em si, porque a arte hoje em dia, não só brasileira, mas enfim, já virou um negócio completamente até incompreensível para aquelas pessoas, né? Se você fosse chegar e falar de NFT e blockchain, para aqueles caras vão achar que estão falando com um maluco. Então, assim, virou um outro assunto que rende, assim, da gente destrinchar onde ficaria a arte brasileira nesse exato momento, né? E essa relação com o que seria a Semana de Arte Moderna, mas se não a arte, pelo menos a atitude, saca? Com certeza. Eu acho, assim, eu não conheço tanto, mas acho que não precisa conhecer muito, porque uma obra dele que você vê, ela é meio emblemática, né? Porque ele tem um estilo muito reconhecível, né? Eu acho que é uma tradição até... Hoje em dia, olha só que curioso, você poderia chamar de tradicional, porque a pop art aconteceu nos anos 60. Anos 60 já tem um chão aí, né? Então, assim, eu identifico as coisas que ele faz com a pegada da pop art. Ele encontrou as soluções dele, né, para cor, para volume, para tudo isso. As soluções dele eu acho pavorosas, assim. Eu acho que realmente não é para mim, assim. Mas aí é que tá. O conceito mesmo de apreciação estética depois do pós-modernismo é realmente uma implosão do sentido. Não existe mais uma autoridade central que não, eu vou ser o árbitro do gosto, como tinha antes, né, a figura uma Academia Imperial Brasileira da Arte. Exato. Isso não existe mais. Então, realmente, a arte virou talvez o que estava destinado a virar, que é um jogo mais do prestígio implícito, ou o prestígio presumido que você acha que vai ter, porque assim, você pode encontrar pessoas milionárias nova-iorquinas que compraram porque acharam bonito, tranquilo, nenhum problema. Mas, de modo geral, eu acho que é mais você compra, tem um cara brasileiro que é meio semi-desconhecido e as obras dele estão numa faixa de preço assim, e acaba virando mesmo uma commodity, né? É possível você usar os mesmos parâmetros que você usaria para julgar o valor de ações na bolsa, por exemplo. Quanto estão valendo as ações do Romero Brito hoje? Quanto estão valendo as ações do Jeff Koons? Quanto estão valendo as ações do Damien Hirst? E assim por diante, né? Que foi o que virou realmente, né? Então, assim, ao ponto de... mas aí tem uma coisa interessante também. Se o pós-modernismo permite uma multiplicidade infinita de vozes, né? Uhum. Nada impede que você tenha, acho que é Rodrigo Yudi Costa, um rapazinho que está no Facebook, e ele pinta coisas realistas. Ele pinta coisas realistas, ele pinta subúrbio, ele pinta casinhas de subúrbio que a gente reconhece, assim, da infância e tal. Nada impede. Se eu posso fazer determinada coisa, por que eu não poderia fazer, né? O pós-modernismo iguala todas as coisas. Então tem essa vantagem também. Acabou que se percebeu que existe o espaço, inclusive, para você voltar a um tipo de arte que é mais compreensível, digamos assim, né, para o gosto mais mediano. E eu realmente acho os quadros dele legais, assim, são bacanas. Então há um espaço até para voltar a isso, se for o caso. Mas aí, enfim, para tudo depende do talento também, né? Precisamos, antes de mais nada, de pessoas talentosas. Aí eu vou estar partindo só mesmo da minha impressão, né? Que eu acho que essa pessoa, né, mais comum, né, que não tem essas preocupações, de modo geral, essa pessoa vai continuar realmente sendo uma romântica, para usar voltar aquele termo do Ortega y Gasset, no sentido de que a arte para essa pessoa só vai bater mesmo que ela não entenda os detalhes formais, né, de como aquilo é feito, ou o lugar daquilo num desenvolvimento histórico. Eu acho que bate mesmo quando ela se reconhece um pouco ali, né? Então, se você mostrar uma estátua neoclássica, por exemplo,
Se você mostrar o Laocoonte, né, sendo atacado pelas serpentes, para uma pessoa dessas, mesmo que ela não conheça a história original, se você apresentar um pouquinho que seja do contexto e deixar que ela, eu acho que funciona muito mais, de uma maneira muito mais forte, porque acho que esse é o baseline da pessoa que não pensou muito em problemas artísticos. Quando passa um pouco disso e começa a ficar muito intelectualizado, começa realmente a virar, por exemplo, na música, o desenvolvimento da teoria dodecafônica é um jogo que, dentro das suas regras criadas pelo Schoenberg, funciona. Desculpa, minha gata está enchendo o saco. Não, imagina. Funciona. Quem entende de música e tem educação musical vai entender e vai até, e aí sim você vai atingir essa apreciação estética, o prazer mesmo. Uma pessoa que não tem essa formação, ele só vai achar estranho e incômodo. Vai achar estranho e incômodo. Uhum. Porque aí já é uma esfera que não é o Beethoven mandando tan, 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 e aquela coisa heróica e tal, é outro esquema. Da mesma forma, eu acho que a pessoa reconhece, mas não sabe do que se trata. Eu tendo a achar que a reação, hoje em dia, já é muito inconsciente, porque ficou muito comum. Mas se você for ver as obras públicas de qualquer grande cidade, no Brasil e no mundo, assim, em São Paulo, no Rio e tudo mais, elas são extremamente modernas, né? E elas meio que saltam da paisagem, assim, de uma forma agressiva. Então, Sim. mesmo que não seja uma coisa que a pessoa note, na periferia da atenção dela, ela sente, mas não sei se ela consegue extrair uma beleza dali. Mas a gente vê muito isso nos prédios, por exemplo. Os prédios, hoje em dia, favorecidos, né? Quando eles não são apenas extremamente pragmáticos, que é uma caixa de vidro, assim, Uhum. eles têm formas extravagantes, que não fazem muito sentido, e que não são nem harmônicas, né? Não tem um senso de proporção. Eu já vi algumas vezes reformas de prédios antigos, que era um projeto cultural, e o prédio antigo foi reformado, metade ficou na arquitetura antiga, clássica, neoclássica, neocolonial, que fosse, e metade uma monstruosidade que parece um tumor, assim. Então eu acho que para a pessoa normal... Hã? O Akira? Exatamente. Um negócio que sai, assim, que não tem nada a ver com o que seria, mas que sabe. E nesse sentido, se não conscientemente, eu acho que a pessoa nota em algum nível. É a mesma sensação que você tem quando você mencionou da igreja, né? Que a empresa que eu vou mencionar aqui para conversa, mas se não tiver nada a ver, se tiver com cara de jabá, aí você corta. Que a Brasil Paralelo, ela está fazendo um documentário sobre o fim da beleza, justamente, é sobre arquitetura. E uma das ideias de abertura era justamente uma pessoa que vai andando pela cidade e ela está cercada de obras feias e ela sente isso como uma dor, um incômodo, uma tristeza, um estresse. Ela nota uma infelicidade ali, sabe? E à medida que ela vai caminhando com aquela buzina e a poeira e as pichações e o lixo, toda a feiura, né? De repente ela chega e entra numa igreja e aí o som muda e fica silencioso e aí você escuta a reverberação dos passos dela e entende, é um espaço que realmente a minha experiência no Rio era assim. Eu passava a semana inteira no calor, na poeira, no barulho, na feiura, né? Aí no domingo eu ia para a Igreja da Glória e era como se eu estivesse tirando um sapato muito apertado, assim, tipo, tem um espaço aqui para pensar, sabe? Então, isso que você falou faz todo sentido. Eu acho que nesse sentido as pessoas percebem assim, mesmo que não seja conscientemente, mas deve perceber. Tanto que tem um ramo de uma disciplina novinha aí, né? Da psicogeografia. E na psicogeografia você estuda exatamente isso. Quais os efeitos psicológicos que você tem de colocar a pessoa para morar numa cidadezinha harmônica, né? Construída de acordo com as necessidades daquele terreno, ou numa monstruosidade meio Akira, assim, tudo mais. Então, acho que faz sentido. E aí, assim, é claro que você tem teorias estéticas para escolher a sua. Desde artistas que dizem que realmente a arte não deve significar nada, mas deve oferecer um espaço de projeção em que a pessoa possa, enfim, realmente projetar seus anseios ou frustrações. Enfim, escolha o seu sabor, né? Escolha o seu sabor. Agora, eu acho que existe em todas as coisas existe
um ponto ideal, né? O sweet spot, e que você está progredindo na direção daquilo ali, você alcança, mas se você passar demais e for para outro extremo, você começa a perder um pouco do que fazer aquilo funcionar. É claro que ninguém está querendo a volta de uma arte melodramática e, né, de artifícios evidentes e grosseiros. Nunca foi a respeito disso. Mas, ao mesmo tempo, se a arte ficar realmente, como Ortega y Gasset tinha falado, nesse sentido, desumanizada, vai ficar um jogo apenas para artistas, vai ser arte para artistas apenas, né? E aí você vai excluir qualquer que seja o efeito que teria. Não estou dizendo que também você poderia pensar numa arte para todo o povo, aí já começa a ser uma outra história, né? Já começa a ser um projeto de identidade nacional, fascista e coisas do tipo assim. Não estou dizendo que seja o caso. Mas sobre essa coceira que acabou ficando da Semana de Arte Moderna, que as pessoas, não é só a cada 100 anos, você sabe, não sei se ainda mas durante muito tempo, a cada 10 anos, fazia-se algumas coisas para celebrar, né? Então, assim, tem uma frase que aparece no Doutor Fausto, né, do Thomas Mann, e o cara que escreve, não o Thomas Mann, mas o personagem, né, que o Thomas Mann faz que seja o escritor do livro, ele tem uma frase que ele diz, o Serenus Zeitblom, que numa sociedade de cultura de verdade, não se falaria tanto de cultura assim. Porque a cultura seria algo que se faz meio, sabe, você não precisaria de colunas de jornal discutindo, estamos aqui no Roda Viva para falar desse negócio, percebe? Tem até aquela anedota lá dos peixes que não sabem o que é água, porque eles estão imersos na água, então eles não sabem o que é. Nesse sentido, eu acho que denota que não é de verdade, eu acho postiço, é postiço. Justamente porque se não fosse postiço, não estaria rolando esse cabo de guerra que já vem rolando há décadas e que é muito chato, né? E que no final você vê que acaba se sustentando apenas da mesma forma que muitas coisas que são ligadas à academia se sustentam. A academia se tornou um projeto de autossustentação, ela dá emprego a muita gente. Sim, claro. E você não pode perder esses empregos, né? Nesse sentido de você criar, você sabe disso, eu não sei o quão extensa foi a sua experiência assim, na academia. Eu fiquei apenas 3 períodos na UERJ, depois eu saí correndo, assim, não deu muito certo para mim. Mas o que eu fiquei lá, eu percebi isso, assim, sabe? Deixa de... nesse mesmo sentido eu vejo que é o que o pessoal chama de cottage industry, que é quando você tem um autor e você tem ali uma galera que o trabalho delas é fazer esse autor não ser esquecido. Então chega no James Joyce, em junho, tem o Bloomsday, que as pessoas leem o livro nos bares e recitam e não sei o quê. Eu não estou dizendo que o James Joyce é ruim ou que deveria ser esquecido, mas existe uma galera por trás para fazer acontecer. E eu acho até que faz certo, porque a depender das vicissitudes do mercado, né, a gente teria perdido muita coisa, né? Então tem esse aspecto, assim. Olha, indo do mais baixo para o mais alto, acho que para começar a aprender as técnicas de relações públicas e propaganda que são invejáveis. Então, isso aí, de cara, assim, eu acho que como era um movimento, esse é o problema. Quando você tenta ser moderno, esse é o problema de ser moderno, você envelhece, sacou? Então, muitas das coisas que eles estavam discutindo ali, hoje em dia, em arte mesmo, já não fazem muito sentido, são meio ingênuas, né? O mundo, nunca é possível você desconsiderar a influência da tecnologia. Hoje em dia, muita coisa interessante está sendo feita, mas está sendo feita numa intersecção de arte com computadores, e, sabe? Que é uma coisa que não fazia parte do horizonte para que a patrulha da PUC, sei lá, da USP, está passando aqui, sei lá. Não dá para escutar. O helicóptero aqui, mas enfim. Hoje em dia já não fazia parte do horizonte de consciência, né, daquelas pessoas. O próprio, por exemplo, você vê o Graça Aranha, ele já era um cara que, apesar de ter sido instrumental não sei nem se instrumental existe em português.
problema de tradutor, mas enfim, que foi fundamental para que a Semana de Arte Moderna acontecesse. Ele mesmo, os modernistas depois tentaram se separar porque eles viram que já era um cara que já estava falando umas coisas meio, né, meio passadistas, assim. O próprio movimento modernista, ele era muito esquizofrênico nesse sentido de que você... o próprio Mário de Andrade, no prefácio interessantíssimo, ele meio que se justifica, ele diz, olha, eu sei rimar, aí ele bota um soneto realmente muito bem feito, e ele, sabe, ele fica sempre fundamentando e dizendo que ele está fazendo isso. Eu acho que uma coisa que eu noto neles também, que eu acho muito interessante, é que não é nem tanto a questão de se separar de correntes passadistas, ou que seja, o que eles não gostavam muito também era dos tais rótulos, né? Apesar de eles terem se usado muito disso para se promover, o futurismo e coisas assim, você vê muito a coisa do artista de verdade que, tipo assim, cara, não, é como o Fernando Pessoa fala, né, não me pega pelo braço, eu não gosto que me pegue pelo braço. Então, assim, de não querer necessariamente receber uma fichinha que catalogasse, que foi o que acabou acontecendo, né. Então, em termos práticos, eu não sei se eu saberia dizer se teria alguma coisa artística, né. Para um escritor, obviamente, é sempre bom você ler o que por exemplo, o Mário de Andrade escreve bem, né? Então, os textos teóricos dele, do Oswald de Andrade, são muito interessantes, são realmente interessantes. Isso é uma coisa legal que certamente qualquer escritor hoje que esteja começando vai fazer bem se ele ler, né? Não que vai significar alguma coisa, mas vai ser mais um tijolinho, assim, do que... E, tipo assim, tanto não é essencial que o pessoal que veio depois não tinha marcas, né, disso. Mas é uma página, não chegou a ser uma nota de rodapé pelo esforço contínuo, né, das faculdades de São Paulo e tudo mais, mas que é interessante conhecer. Mas eu não sei, talvez pessoas que conheçam até um pouco mais do que eu, os meandros técnicos das pinturas da Tarsila do Amaral e da Anita Malfatti e tudo mais, possam até explorar. Mas o que eu conheço daquilo ali, por exemplo, particularmente em pintura, já é um negócio que já passou também, tipo, né? E eu não podia deixar de mencionar que a arte sempre é um espelho, né? Mesmo que seja um espelho rachado, ele sempre vai mostrar quem a gente é, né? Então, nesse sentido, naquele momento a gente era assim. Então, ou pelo menos queria ser assim. Se não era, queria ser. Então, assim, é um trabalho de anamnese em que você vai de reconstrução de memória para você meio que montar também a sua história, né? Inserido naquilo ali, né? Mais ou menos assim. Cara, show. Então nós somos a era dos GIFs. Né? Agora é a era dos GIFs, cara. Agora é a era dos GIFs. É muito engraçado, porque as pessoas não entenderam direito que, na verdade, não é o GIF em si. É só o certificado que tá no blockchain, que é seu, que ninguém mais tem. O GIF mesmo, você pode salvar, né? Você clica com o botão direito e salva. E aí virou uma piada, virou meme. Porque, tipo assim, eu comprei um negócio por $500 mil, mas o carinha lá, não importa, né? Não se trata disso. Mas, enfim... para muita gente é só uma bolha de especulação, tem cara mesmo de ser que vai estourar daqui a algum tempo, assim, sabe? Fala! Muito obrigado por ter visto a nossa primeira aula, a nossa primeira entrevista da Semana da Arte Moderna, desmembrando, vendo, dissecando o que está ocorrendo nesses 100 anos da Semana de 22, tudo bem? Então essa foi a primeira aula, teremos mais aulas durante a semana, então se inscreva aqui no canal e também se inscreva no link que está aqui abaixo para você receber mais informações. E também não se esqueça de nos ajudar, você pode ajudar o canal tanto se inscrevendo aqui no Teatro das Ideias, com aulas de Diogo Gracioso, Evandro Pontes, Andréassi Barreto e muitos outros professores falando sobre os grandes clássicos da literatura universal e também por meio de doações, a gente aceita Pix, pelo Apoia-se, o link tá tudo aqui na descrição, certo? Então nos encontramos nessa semana com o próximo entrevistado, hein? Não vou revelar, você vai descobrir. Até mais, fui!